Nós estamos começando mais um episódio do Tribuna Cast e hoje a nossa convidada muito especial, Aline. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui hoje, representando a Folia, né? Muito bom. Aline, conta pra gente seu nome certinho, aonde você nasceu, de quem você é filha. Meu nome é Aline Abreu Araújo, eu sou natural de Uberaba, Minas Gerais, e sou filha da Maria de Fátima e do Djalma José Araújo, neta do Zé Carreiro, daqui da Água Branca, e da Leonica. Porque no interior nem fala, né? É. Quem é você? É filha de quem? A Aline atualmente está morando em Silvânia. Sim. Trabalhando aonde, com quê? Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Agricultura, juntamente com a doutora Cláudia Chadu, e estou fazendo faculdade também de Medicina Veterinária. Sou formada em Técnica Agropecuária, formei em Urutaí, no Instituto Federal, e estou aí nessa correria, trabalhando, estudando. Bom demais. E já se preparando para a folia. Sim. Que daqui 2 meses. E falando em folia, como que começou a folia? Seu avô, né, Zé Carreiro, tem aí uma tradição na folia. E ele passou esse legado para você. Quando? Como foi? Conta pra gente um pouquinho. Bom, eu nasci no meio da folia, né? Cavalo, férias. Nas minhas férias, mesmo morando longe, eu morei em Santa Juliana e Araxá. Eu e minha mãe morávamos só nós duas, mas a família dela toda aqui. Então eu vinha em todas as férias. Julho, janeiro, dezembro, as férias escolares. E meus avós paternos, eu morava próximo e ficava mais tempo sem ver, só que eu tinha uma proximidade muito grande com meus avós maternos. E cavalo, sempre gostei demais, sempre fui companheirinha do meu avô. Aí saía pra ir no boteco, saía pra poder tocar uma vaca, e meu avô era muito xingador, sabe? Não, menina, você não sabe nem tocar uma vaca direito, que não sei o quê. Eu aprendi muita coisa com ele. Só que na época eu nunca imaginei mexer com agropecuária, com veterinária, não. Aí, morando lá, eu era toda patricinha de Araxá, morava no apartamento. Aí, mas vinha nas folias. A Patricinha virou boiadeira. A Patricinha virou boiadeira. Nas férias, quando eu vinha, eu ia na folia, sempre tive esse contato, sabe? E aprendi muita coisa com meu avô e com a minha avó. Isso, assim, eu agradeço, tenho eterna gratidão. Eles e a minha mãe, né, de ter deixado. Minha mãe chorava, me deixava aqui e ia embora chorando. E eu ficava assim, minha mãe tá com ciúme. Era sua saudade mesmo, né? Com certeza. Aí, no ano de 2019, minha avó adoeceu. Ela teve câncer. E a gente veio cuidar dela, eu e minha mãe. Ela precisava fazer uma cirurgia, foi um câncer coxofemoral e um sarcoma bem sério. Ela precisava tirar esse sarcoma e começar a quimioterapia. E como era só os dois, né? E meu avô não deixava a roça por nada. Meus porcos, minhas galinhas, era sagrado. Vivia na cidade pra poder resolver as coisas dele, mas dormia lá em casa pra cuidar dos meus porcos. Aí a gente ficou na casa da minha tia, cuidando da minha avó, ia pra Goiânia. Ela fez a cirurgia, isso em junho. Junho. Final de maio pra junho. E a gente já tava organizando folia. Porque acaba a folia de julho, o último dia, a gente já começa a organizar pro ano que vem. É o ano todo. Olha, essa roupa aqui, ó, tá pra folia. Esse aqui dá certo pra folia. Vive folia, respira folia. Respira folia. Essa lanterna, hein? Essa lanterna dá certo. E aí, quando foi chegando perto, meu avô procurando os pousos já, porque vai nas casas, já tem alguns que já são fixos. E outros variam muito. Tem pessoas que fazem promessa, que querem dar pouso, tem essas variações. Outras pessoas adoecem, falecem, né? Os filhos não querem seguir. Tem essas situações. E a gente tem já teve muita dificuldade com isso. Chegando pertinho, a pessoa, aconteceu tal problema e tal. Lá vai nós procurar pouso. E na época nunca teve, na verdade, nos 23 anos que ele fez, nunca teve ajuda financeira de lado algum.
E ele ficava devendo o ano inteiro. Aí tem as esmolas, né? Que as pessoas dão. Tem um lugar lá que dá mais de R$ 500. Então, mais de R$ 1.000. E eu, no final da folia, dá 15 mil. A gente fala assim, pega, paga o gás, porque o gás é gaseiro pra carregar as malas dos folião, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Não, é do santo. É do santo, é sagrado, nunca aceitou pegar R$ 1. E ele ficava devendo essa folia até no outro ano. Então a gente já começando os preparativos. E a gente assim, meu Deus, como que nós vamos mexer com essa folia, com a minha avó nessa situação? E ele firme. Ainda tentei convencer ele, não. Ele ainda queria dar uma junta na nossa casa. A junta é a junta dos foliões, que é o primeiro dia. Que no nosso caso ocorre na sexta. Na sexta à noite é o jantar. No sábado, café da manhã, almoço. É a partida. Pro giro, a partida. A junta dos cavaleiros. Como nós vamos fazer isso? Que é aquele paneladão de comida, aquela genteira, doce, tal. E ele firme, que queria. E eu como é que nós vamos fazer? Tentei convencer, não. Foi chegando mais perto, minha avó deu uma melhorada. Nisso, na cirurgia, ela vai me quebrar o fêmur. Nossa. Aí foi só piorou. A minha mãe ficava, eu vinha pra roça, nós ficou nessa... Porque tinha que ficar na cidade com a minha avó. Quando foi chegando perto, meu avô vira pra mim e fala assim, eu quero que você carregue a bandeira. Eu tinha 13 anos, lá tem uma farrinha, tem um baguncinho, eu vou... Quero não. Ó a responsabilidade. Ó a responsabilidade, 13 anos. Eu quero que você carrega. Eu falava, eu de Lina. Linda, minha linda. Aí, eu não vou. Fui tentando. E aí tem um giro na folia da Medalha Milagrosa, aqui dos macacos, que foi até a festa agora há pouco. Sim. E a gente giriou e tal, e ele tava no hospital. Aí ele falou assim, minha filha, eu não vou conseguir, mas você giria pra mim. Aí eu peguei a folia e giriei pra ele. Eu e meu padrinho Carlinho, o filho dele que mora aqui na fazenda ainda. Falei, não tem jeito, não dou conta. Não quero. E ele, não, ele ficou no hospital. Ia fazer isso nunca, deixar um compromisso, né? Mas ele já colocou na minha mão. A gente veio na cidade terminar uns ajustes, uma semana antes. Um amigo dele faleceu da folia, um folião. Mana Jacaré, ele era oferta também da folia do Quilombo. E a gente foi ao velório, isso na terça-feira. E fomos comprar uma roupa pra ele. Ele tava com uma camisa azul clarinha e ele tinha muito mania de deixar botão desabotoado, assim. Uma faja de poeira, porque é época de junho, já aquele poeirão seca, né? Ele vira pra mim e fala assim... Não, eu comprei a camiseta e comprei a calça, porque ele era vaidoso. Levei. Ele, não, gostei muito, não. Ah, vou, então vamos lá ver. Se o senhor não gostou, lá tem outros. Fomos lá, aqui na Souza Ramos. Ó, a propaganda. Patrocina nós, Patrocina. Souza Ramos. Aí, a gente voltou lá, tinha uma vinho, ele amava vinho. Ele falou, nossa, gostei. Só que ela era de manga curta. E ele queria manga longa, porque sol. A moça me parece com a branca. Falei, vô, tá doido? Camisa branca? Olha essa do senhor, azul claro, na cor que tá, num poeirão desse. Ele olhou pra mim e falou assim, mas eu gosto tanto da branquinha. Aí eu, então vamos levar, né? E trocou, a moça trocou, nós fomos embora. Eu meio contrariada, com essa camiseta branca, meu Deus do céu. E ele era de comer, assim, de roubar tudo, eu fiquei pensando. Aí nós fomos embora. Chegou sexta. Ele acordou. Não, a gente foi no pouso na janta. Ao sábado ele acordou reclamando pra mim. Nossa, acordei passando mal, passei falta de ar à noite, não sei o quê, não tô muito bom, não. Mas, bom, aí eu calcei a botina nele, costume, porque ele era barrigudão, tava com, e era manhoso. Aí, calcei a botina, nós fomos. Aí eu já fui de cavalo, ele já não ia mais a cavalo. Já tinha uns 2 anos que ele não ia mais por causa da poeira, porque ele tinha problema pulmonar. Mas isso era a morte pra ele, porque ele ter que ir de carro, porque ele achava que ele era jovem, né? Cabeça era jovem. Mas ela chegava no final do filho, não dava conta mais, ele tava entendendo. A cabeça queria, mas o corpo não acompanhava. Nós chegamos lá, ele começou a terminar, deixar as ordens.
quero que faz assim, assim, ou você não bebe. Sabe? Deixando, porque tem umas meninas que bebem muito e tal. E ele foi me dando uns conselhos, eu assim. Dando as orientações. Aham. Aí ele falou assim, eu vou lá em Silvânia tomar um remédio e volto. Que dia que meu avô abandonava o Felipe pra ir tomar um remédio, né? Aí meu padrinho, o filho dele, falou, eu vou com o senhor. Não, você vai ficar. Meu tio, né? Meu padrinho. Tio padrinho. Meus 2 tios padrinhos. Eles ficaram, os filhos deles ficaram. E minha mãe deixou a minha avó, que tava cuidando dela, e foi com ele. E minha madrinha também. Nós ficamos tocando a folia. Quando foi à noite, aí eu toquei na minha consciência, vou carregar a bandeira. E carreguei a bandeira. Isso que eu tava, não. Aí, chegando lá no pouso da Adélia, no sábado, que essa é uma tradição de muitos anos, da Esmeralda, que era amiguíssima dele, que também já faleceu. Ele recebeu a notícia que ele estava internado, que não ia voltar. Aí já ficou aquele clima mais chué. Aí dormi, nem forró nem teve graça, hoje não teve, fomos dormir. Parece que não teve graça, mas acabou ali. No outro dia acordei, fui escovar meus dentes, já fui caçar um sinal pra ligar pra procurar a notícia. Aí consegui falar com a minha mãe. Mãe, e aí, como é que tá? Aí ela já, não, tá entubado, tá indo pra Goiânia. De um dia pro outro? De um dia pro outro. Mas é porque eu não tava sabendo o que tinha acontecido. Entendi. Ele teve 3 paradas cardíacas no caminho, reanimou ele aqui. Foi uma maior taquei pra mim ficar lá tomando conta como ele queria, eles não me contaram, né? A hora que falou, eu já fiquei louca, já saí chorando, já alguém me leva me ver meu avô. Aí a hora que eu cheguei aqui, tinha acabado de sair. Aí ele Você não conseguiu ver? Não consegui ver ele. A última vez que eu vi ele foi na terminação dele. Você vai fazer isso, isso e isso. Despedi e foi a última vez que a gente se viu. Aí ele foi pra Goiânia, entubado. E aqui não tinha SAMU na época. Ele deu uma parada cardíaca, ele ficou 5 minutos morto. E aí, quando eles foram trocar pro SAMU, que foi reanimar, mesmo que ele voltasse, ele já teria muitas sequelas. E meu avô era uma pessoa ativa, ao extremo. Ele falava, que jeitão dele, matuto. Se eu ficar numa cadeira de roda, vocês batem o machado na minha cabeça. Meu Deus. Então, tipo assim, Deus sabe o que faz, né? Porque a gente não via meu avô numa cama debilitado. Dependendo, né, de outras pessoas. Não. E a minha avó também chegou junto comigo pra poder ver meu avô. Meu avô já tinha saído. Aí a gente ficou naquela agonia, ele entubado e tal. Aí aquelas notícias do médico de todo dia não ter ido às 2 horas. Saiu a turma pra ir ver ele, o hospital liga. Família do seu Zé, vem ver. Minha avó, você não vai, não? Vou, vai, não. Ela queria que eu tivesse aquela lembrança dele. Da última vez, lá. Falei, madrinha, só vai falar pro meu avô, então, que eu carreguei a bandeira. Mas que é pra ele vir logo, que, né? Mas a gente já sabia que não... Mas a esperança, né? E a fé. Com certeza. Aí minha madrinha chegou lá e contou pra ele. Desceu uma lágrima. Ele entendeu, ele escutou. E assim, aquilo ali foi minha força pra continuar. Porque eu sempre gostei muito, mas eu não entendi aquele verdadeiro significado, aquela fé, aquela... Que era algo importante, que era além, né? Que era além daquilo. Eu sentia, mas como eu era muito nova, eu não tinha... Eu tinha noção, mas eu não tinha proporção da grandeza que aquilo tinha pra ele e pra nós. E a única memória que a gente ia ter dele daqui pra frente. Meus tios voltaram, veio a notícia que ele tinha falecido, a gente veio pro velório. Que velório? Quanta gente. Eu nunca vi um velório de uma pessoa até então comum, com tanta gente. E assim, foi o tempo todo, muita gente eu não me lembro. Aí, como tava no meio da folia, os foliões vieram. Pegaram o ônibus e vieram. Chegaram batendo caixa. Nossa. Era o que ele gostava. Mas aquilo... Ai, chega a arrepiar.
Era o que ele gostava, assim como diz minha avó. Se vocês quisessem, podia até dançar catira. Que era o que ele gostava, né? Sim. E tanto que ele organizou tudo, porque ele sabia que se ele não organizasse, nós não íamos fazer folia. Que dia, né? E com certeza ele tava já sentindo, né? Eu tenho essa impressão. Ai, que velório mais triste do mundo. E foi aquela coisa de repente, parece que foi cair na ficha, e nós já não voltamos, nossos amigos continuaram pra gente a folia. A gente veio ao final, que foi a missa de 7º dia. Deu bem no último dia da folia. Bem no último dia da folia. E a partir daí foi a pandemia, logo perdemos a minha avó também. Aí quando foi E eu assim, padrinho, vamos girar a folia. Já comecei, né? Não, pandemia e tal, tava muito feio. Aí nós deixamos que... Porque se vocês chamam, você tem que chamar o outro. Assim, graças a Deus, os amigos do meu avô, praticamente todos, a gente continua a amizade. E a gente tem muitos amigos. Então, assim, não tinha Quando como. vocês falassem, vamos, tava todo mundo junto. Tava todo mundo junto. Aí meu pai, não, vamos dar uma esperada. Com a minha avó também, que era de risco. Aí, 2022, se eu não me engano, já foi normalizando, né? Sim. Foi normalizando, eu fui pra Urutaí pra poder estudar. Mas quando foi chegando perto, aí meu padrinho, vamos. Aí meu outro padrinho lá de Minas, vamos. Vamos terminar os 25 anos que ele queria, que ele tinha uma... Eu não digo uma promessa, porque não era uma promessa dele, era uma meta mesmo, assim, os 25 anos. Vamos. Fizemos o primeiro ano, foi aquele ano arrastado. Tudo lembrava. Tudo lembrava. Mas o final, eu falei assim, não dá conta disso aqui não. Mas o final, quando nós chegamos lá no São Sebastião, aquela gratidão não explica. Aí eu entendi, de fato, o porquê desses 23 anos do meu avô. Aí veio o ano seguinte, aí nós terminamos os 25 anos. Aí todo mundo, e ano que vem vai ter? Nós, vai. A meta nós cumprimos. Aí, vamos ver. E aí, todo mundo, vai ter? Uai, vamos ver. Aí minha mãe, vamos. E todo mundo gosta muito, né? O Souza, o Marinho, o Garrucho, são mais assim... Os mais chegados, né? Tudo assim, vamos. Não, nós ajudamos. E com certeza a torcida pra vocês continuar tava imensa, né? De todos, assim, da comunidade, da família. Aí nós estamos aí, até hoje. Veio a oportunidade de me candidatar. E aí vocês fizeram o 26? Esse vai ser o 27? Esse vai ser o 27. Esse vai ser o 27. Fizemos o 26 e esse... O 27. Estamos encaminhando pro 27. E aí tem dentro uma eleição pra decidir quem é a presidente, quem é o presidente, isso? Não. É assim, tem outras folias em volta, na região de Silvânia. Nosso município muito grande. E aí, como não tinha recursos, a gente foi descobrindo, depois que eu cheguei assim, a gente foi descobrindo que tinha uns recursos do Estado, Secult, é uma cultura, uma coisa muito rica, que precisa ser fomentada. E aí a gente foi descobrindo. O Ricardo Guerra deu todo apoio pra gente também nisso. Porque ele era secretário, né? Sim. E aí começou essa formação de uma associação. Eu ainda estava em Urutaí, não participava muito das reuniões. Elas eram na sexta. E quando eu chegava, eu vinha. Aí eu ia na reunião e tal, ficava ali meio assim, eu ainda era muito nova. Eu falava assim, esse trem não tá certo, não. Meu avô não gostava disso. Meu padrinho Carlinhos, ele concorda comigo, mas não é de falar. Ele tem o mesmo... Nós temos o mesmo... linha de pensamento. E eu já sou mãe. Só que eu ainda era muito nova, e o pessoal tudo mais velho, mais entendido, né? Eu na minha, mas observando. Esse trem não tá certo, não. Aí veio uma eleição. Candidatou um moço aí que não... As conversas dele também não batiam muito com as minhas. Falei, isso aí não tá certo, não. Tá querendo mudar. É uma tradição, ela não pode ser... Tradição não pode ser mudada, modernizada. Né? Ela é continuada apenas, né? Apenas. Não, né? Se meu avô tivesse que não ia querer isso, não. Eu falei, nós estamos lá na reunião. Vou candidatar também. Minha mãe, meu padrinho olhou pra mim, que é isso? Tinha acabado de completar 18 anos. Menina! E aí todo mundo já assim, não, ela não pode, não, ela tem 18 anos, não.
E a mãe, uai. Maria, tipo assim, faz alguma coisa, né? O que Aham. essa menina vai fazer? Não tem ideia de nada. Uai, ela tem 18 anos, ela faz o que ela quiser. Nossa. Aí começou. Não tinha, quando eu entrei, já tinha 2 presidentes antes de mim. Não tinha uma ata, não tinha um estatuto, não tinha um CNPJ, não tinha nada. E aí a gente pegava em outros CNPJ quando vinha esses recursos. E aí era cobrado uma taxa. Eu falei assim, gente, isso não existe. Tem, pelo meu pouco entendimento, cobrar uma taxa pra ser passado na conta. Aí eu fui, assim, pelas minhas crenças, eu fui vendo que tinha muita coisa errada e falei assim, então se eu tive oportunidade. Aí foi unânime, eu ganhei ganhei a votação. Era você e mais um. Isso. Você ganhou. Aham. E falei, já que as mulheres votam de confiança, eu vou fazer do meu jeito, né? Do jeito que eu acredito. E todo mundo foi dando credibilidade, os amigos, a família. E o principal sempre foi a fé. O que sempre moveu foi a fé. Isso é só uma ajuda, um recurso pra gente continuar, porque não é fácil. Tem os seus gastos, né? É uma coisa que não tem fins lucrativos. A gente não tem nenhum retorno. Só a gratidão mesmo, né? E as bênçãos, claro. Sim, mas, né, tem outras questões. E aí... Tô aí, né? Tá aí, firme e forte. Já preparando pra isso. Esse ano vai ser o 27? Esse ano vai ser o 27. Vai ser o 27, já tá aí preparando. Vai começar que dia? Dia 11 de julho até dia 19 de julho. A nossa folia é sempre junto com a festa de São Sebastião. Porque a entrega acontece juntamente com o final. Com o final da festa. Então a festa de São Sebastião inicia dia 11 e finaliza dia 20, porque é a novena, né? E a gente entrega lá, então assim, todos convidados, dia 11 a 19 de julho, folia do meu avô, 27 anos de tradição. Aí chama Folia Zé Carreiro. Folia Zé Carreiro. Folia Zé A Carreiro. gente manteve o nome. E com certeza ali, durante todos os detalhes, tudo lembra, né? E com certeza, Aline, quando ele te pediu pra carregar a bandeira, não era simplesmente carregar a bandeira. Ele quis, do jeito dele, falar, vai ser você. Porque com certeza ele sentia, né, que você, essa menina de garra, de força, de fé, né, o principal, ia conseguir, né, dar continuidade no legado. Ele poderia simplesmente ter falado para um dos filhos dele, né? Mas ele escolheu você para ser sucessora. E é uma responsabilidade muito grande, né? E com certeza é Deus que fortalece, né? E os amigos, né? Igual você falou, nenhum deles soltaram a mão, né? E continua. E a turma cresceu? A turma cresceu. E só vai crescendo. E nós estamos assustados. Nós estamos com medo. Eu e meu pai fica assim, não vamos dar conta de cercar, não. Mas Deus ajuda, né? Deus com certeza. Ano passado, nós conseguimos chegar aqui com 75 cavaleiros. Nossa. Que Silvânia. E assim, passaram até na TV Anguera, não foi? Chique. Diferenciado. E é interessante, assim, eu acompanhei, eu não lembro no Instagram de quem, não me lembro se era da Tati, não sei. Enfim, eu acompanhei ano passado, eu vi, assim, né? Tem todas as idades, né? Tem ali criança, adolescente, idoso. Nós temos Instagram. Folia, mesmo? Folia Zé Carreiro. Aí, inclusive, gente, segue aí. Segue aí. Minha mãe, a gente posta, assim, alimenta bem o Instagram, tô precisando alimentar mais. A mãe fica brava ali, posta. Quando começar, vocês fazem ali em tempo real, faz umas lives para as pessoas... Mas no meio do mapa não tem internet. Mas é complicado. Não, mas vocês filmam e aí depois, quando chegar num lugar ali, vocês postam, as pessoas vão gostar de ver. Com certeza. Então, Aline, o nosso papo tá muito bom, né? Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Uma história muito emocionante, né? E inspiradora também, né? Para outras pessoas, porque com certeza levar esse legado da família, de uma pessoa que a gente ama, importantíssimo, e eu tenho certeza que se ele pudesse estar vendo, né, ou talvez esteja vendo, está muito orgulhoso de você, sua mãe também, seus tios, né, com certeza tá com baita orgulho, e é isso aí, né, se der certo, a Tribuna Cast vai estar lá fazendo a cobertura, né, nós vamos lá pelo menos um dia, tá bom? Muito obrigada mesmo, Aline. Questão.
Eu quero agradecer vocês pelo convite, primeiramente, né? Agradecer minha família, que sempre me fortaleceu para estar aqui, nossos amigos, o meu avô, a minha avó, de onde quer que eles estejam, e o apoio da gestão atual, que, assim, graças ao Carlão, a toda a gestão atual, Fábio, estão ajudando a gente, estão vendo essa importância e com esse apoio financeiro que a gente precisa, esse apoio até em questão de conselhos. O Carlão sempre assim, não, vamos, menina, grosso e couro. O Carlão, eles falou isso de mim, eles falou não sei o quê. Você fez isso? Eu não. Então engrossa o couro. Esquece, olha pra lá. É a cara dele, né, falar isso. Então, assim, meus agradecimentos e muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. Vai voltar sim. Mais vezes. Se Deus quiser.